Apresentando para vocês, eu sou o Vinícius Veloso, sou pai do Heitor, esse cidadão aí que está na foto, sou tecnólogo em radiologia, tenho pós-graduação em gestão em saúde, sou especialista em tomografia computadorizada e atuo na qualidade e processos do Grupo Fleury, nas unidades aqui no Rio de Janeiro. Hoje a gente vai falar de um tema, digamos que é um bicho-papão para muitos técnicos, né? A angiotomografia das artérias pulmonares. A principal indicação da angiotomografia pulmonar é o tromboembolismo pulmonar. Existem outras indicações, mas digamos aí que 95% das indicações para anjo da artéria pulmonar é o tromboembolismo pulmonar, que é o tema que a gente vai abordar agora, vai abordar hoje aqui com vocês. O TEP, pessoal, ocorre quando o êmbolo oclui uma artéria ou um ramo da artéria pulmonar. O tombo, após se soltar do foco de origem, viaja pelo sangue até ficar preso em algum vaso que não permita sua passagem. Eu coloquei essa foto ilustrando. Aqui nós vemos o percurso comum, né, do sangue, onde as plaquetas passam, né? E o trombo acaba acontecendo quando começa a ter essa concentração. Geralmente, os trombos são formados nas vias das pernas e, através da corrente sanguínea, percorrem até o coração e, posteriormente, aos vasos pulmonares. Tem mais uma ilustração, né, da formação do trombo. O êmbolo pode ser coágulos sanguíneos, mais comuns, né, bolha de gás ou gordura, entre outros. A bolha de gás ocorre mais quando em mergulhadores, né, quando vão aí mais de 8 metros mergulhando e acaba dando essas bolhas de gás, né? Esses êmbolos de bolha de gás, mas não é o comum. O comum mesmo é o coágulo sanguíneo, né? A principal causa do tromboembolismo pulmonar é secundária à trombose venosa profunda, que é essas imagens aí que está ilustrando, né? Essas formações do trombo, né? Que eu coloquei esse gifzinho, achei que ficou mais intuitivo para vocês entenderem, né? Aqui o fluxo comum do sangue e acaba que cria esse coágulo na parede dos vasos e acaba obstruindo ali aquele vaso sanguíneo, né? A partir do momento que esse coágulo ele se solta, conforme está demonstrado no GIF, ele acaba se transformando em um êmbolo. Então, esse GIF ficou bem ilustrativo, né? A gente vê o trombo ali preso na parede do vaso. A partir do momento que ele se solta, ele se transforma em um êmbolo. Por isso o nome, né? Tromboembolismo pulmonar. Foi através se originou o trombo, ele se soltou e se transformou num êmbolo, né? É que eu coloquei essa ilustração também para vocês entenderem. Ele vem geralmente das pernas, é o percurso que ele faz, né? Ele vem lá de baixo, das ilíacas, sobe na cava inferior, cai ali no átrio direito, ventrículo direito, acaba ficando preso ali nas artérias pulmonares, né? Que a ilustração melhor, ele vem aqui da cava inferior, cai no átrio direito, ventrículo direito, na artéria pulmonar, onde normalmente como o vaso acaba se estreitando, ele fica preso ali naquela região, né, que da artéria pulmonar. E mostrando, tá vendo? O êmbolozinho, ó, a setinha tá mostrando o percurso que ele faz, né? Cava inferior, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar. A gente repara aqui, né, no lado direito, o trombo ali impedindo a passagem do sangue, causando aquele infarto daquela região, né? A artéria pulmonar, pessoal, coloquei aqui algumas curiosidades, ela leva o sangue do coração para os pulmões. Ela é a única artéria que transporta sangue pobre em oxigênio. Toda artéria ela transporta o sangue rico em oxigênio. A artéria pulmonar é a única que transporta sangue venoso. É a origem da circulação pulmonar. Se origina no ventrículo direito do coração. Recebe o sangue venoso que deve ser dirigido aos pulmões para a oxigenação. É pequena, larga, possui aproximadamente 5 centímetros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. Se divide em dois ramos, a artéria pulmonar esquerda e a pulmonar direita. Aqui, pessoal, a gente consegue entender um pouco porque, digamos, é um bicho-papão esse exame para muitos técnicos. Olha o comprimento da artéria. Ela tem apenas 5 centímetros.
Então, a gente precisa fazer a aquisição da imagem no momento que ele está passando por aqueles 5 centímetros de vaso. Então, é muito curto. Então, caso você não faça uma programação adequada, essa coluna de contraste vai passar, você vai fazer a aquisição, a coluna de contraste já passou. Eu diria que é um dos grandes motivos que torna esse exame complexo, né? Pelo fato dela ser bem curtinha, ela só tem 5 centímetros, né, em média. Aqui, pessoal, quis colocar os fatores da predisposição, né, para vocês entenderem, né, o que leva o paciente a desenvolver o tromboembolismo, né? A tríade de Virchow é uma teoria elaborada pelo patologista alemão Rudolf. Que é essa tríade? É os 3 fatores que juntos acaba ajudando nessa formação desse trombo, né? Aí, lesão endotelial, fluxo sanguíneo anormal e hipercoagulabilidade. Eu quis detalhar cada um desses porque às vezes vocês não têm esse conhecimento, né? O que é endotélio, o que é hipercoagulabilidade. Eu detalhei um pouquinho. O endotélio, pessoal, é a camada mais artéria do vaso. Aqui a gente observa, né, que o detalhamento do vaso, né? O endotélio é essa parte mais interna do vaso, né? O que causa a lesão endotelial? Trauma ou cirurgia? O paciente teve alguma fratura exposta ou até mesmo fez alguma luxação, geralmente nos membros inferiores, né, que é mais propício à formação do trombo. Uma punção venosa, na hora de pegar o acesso venoso ali, furou muitas vezes, acaba formando aquele coágulo na parede. Irritação química, né, que é medicamentos, tem alguns medicamentos que eles lesam ali o endotélio. Valvulopatia ou substituição da válvula cardíaca. Catéter permanente, aqueles catéteres venosos profundos, né? Aterosclerose, que é o acúmulo da gordura na parede do vaso. Esse é um dos fatores da tríade, né? Que é a lesão endotelial. Fluxo sanguíneo anormal, que é mais um daquela tríade, né, que a gente viu anteriormente. É a fibrilação auricular, é uma arritmia cardíaca grave, né? Disfunção ventricular à esquerda, coração não contrai de forma eficiente, imobilidade ou paralisia. Imobilidade a gente pode colocar viagens longas, ficar na mesma posição, galera aí que faz viagem de ônibus, ficar na mesma posição ali sentado sem movimentar por mais de 6 horas, 8 horas, acaba aquela imobilidade sendo propícia à formação de trombo, né? Então a gente sempre orienta assim, não ficar muito tempo parado, né? Inclusive tem muitas empresas que elas fazem aquelas paradas, né, justamente para evitar aquela imobilidade, né? Ficar muito tempo parado. A insuficiência venosa, às vezes não consegue retornar o sangue ao coração. Obstrução venosa devido ao tumor, obesidade ou gravidez. Esse é um dos fatores da tríade, né, que é o fluxo sanguíneo anormal. O outro item da tríade é a hipercoagulabilidade, que pode ser a doença maligna, o câncer, gravidez e pós-parto, estrogênio, uso hormonal, que é no caso aí dos anticoncepcionais, né? Anticoncepcional que as mulheres usam, né? Trauma ou cirurgia dos membros inferiores, doença inflamatória intestinal, sepse, paciente internado, fica muito tempo deitado, às vezes acaba desenvolvendo a sepse, acaba sendo um fator de risco, né, para o trombo. E trombofilia, o sangue mais propenso a formar coágulos. No caso, aí já seria uma patologia, já que o paciente já teria pré-existente nessa patologia, que é a trombofilia. O TEP, pessoal, acarreta 1 a cada 1.000 pessoas, é uma importante causa de mortalidade. A taxa de mortalidade é de 30% em pacientes não tratados. Se a gente for parar para ver, gente, é uma taxa muito alta. De 10 pacientes, 3, se não tiver o tratamento adequado, acaba morrendo, né? Esse valor é reduzido para 2 a 8% para pacientes com tratamento adequado.
Então, a gente sai de um valor de 30% para 2% se o tratamento adequado for aplicado ao paciente. Uma taxa reduz bastante, né? Isso aí mostra a nossa importância, né, no tratamento, um exame adequado, o médico identificar essa patologia a tempo hábil, a gente vai estar salvando vidas, né? O prognóstico dos doentes está relacionado com o tempo diagnóstico. Então, assim, quanto antes identificar a doença e tratar, aumenta a chance de o paciente não morrer por tromboembolismo. O TEP é responsável por cerca de 10 a 20% dos casos de morte no hospitalar e 15% nas mortes pós-operatórias. É igual eu expliquei para vocês, o paciente que está internado, ele é um paciente propício a ficar imóvel por muito tempo, aí entra o trabalho da fisioterapia, de sempre fazer os movimentos com as pernas, botar o paciente para andar, porque ele fica imóvel muito tempo, e às vezes já está associado a alguma outra patologia, um paciente pós-operatório, às vezes o paciente tem sepsis. Então, dentro do hospital, aumenta muito a chance do paciente desenvolver esse trombo, né? Então, sempre é importante o trabalho dos nossos colegas aí, fisioterapeutas, né? Exercer essa mobilidade, o hospital também ter o controle de qualidade de infecção hospitalar para impedir de o paciente ter uma sepsis, né, que é também um dos fatores, dos 3 fatores que ajuda a formação do trombo. E nos Estados Unidos morreu 300 mil pessoas no último ano, e na Europa 544 casos, 544 mil casos. Então, assim, gente, é um valor muito alto. É uma doença muito importante e isso mostra o nosso papel, né? A gente ajuda a salvar essas vidas, né? Fazendo um exame adequado, dando o diagnóstico preciso para o médico, né? TEP é uma patologia grave, frequente e potencialmente fatal se a terapêutica adequada não for instituída em tempo hábil. Sinais e sintomas. O quadro clínico da embolia pulmonar é variável e inespecífico, muitas vezes silencioso. Mas as principais sintomas do paciente que tem TEP é dispneia, que é o caso é falta de ar, né? O paciente tem uma falta de ar súbita, dor no peito, a hemoptise, né? Que é aquele sangue no escarro, e a tosse. Então, assim, a maioria dos pacientes que desenvolve TEP, ele tem essas características aqui que eu coloquei no slide para vocês: dispneia, dor no peito, sangue no escarro e tosse. Esses sintomas, pessoal, está presente aí praticamente 97% dos pacientes que têm TEP e apresentam esses sintomas aí. Agora vamos partir para o exame propriamente dito, né? Que é o que interessa para a gente aqui, a angiotomografia das artérias pulmonares. A angiografia pulmonar por tomografia é o padrão ouro internacional e amplamente aceito para investigar pacientes com suspeita de embolia pulmonar. O primeiro passo, pessoal, para a gente, até o nosso professor aí, o doutor Bisu TC, passou para a gente, é muito importante a gente ter esse questionário para a gente saber o antecedente alérgico do paciente. É muito importante saber se o paciente já fez esse exame anteriormente, já fez contraste, que a gente já vai identificar se ele tem alergia ou não, se o paciente passou por alguma cirurgia, se ele tem alguma doença, se ele tem insuficiência renal. Sim, um item também que eu acho muito importante, às vezes os técnicos negligenciam, é se a paciente está grávida, a gente tem que proteger aquele feto. Se o paciente fez cirurgia, né? Se ele tem diabetes, então assim, qual foi o horário da última alimentação dele, o peso, que isso aí vai ajudar a gente também a dar uma limitação ao contraste. Então assim, é muito importante que o paciente tenha preenchido todo o questionário e assinado também, né? O preparo do paciente, posicionar o paciente no aparelho, né, no início do exame, o paciente supino, com braços elevados, para reduzir o artefato aqui do pulmão, né, e diminuir a dose também no paciente. Normalmente a gente faz esse exame no paciente entrando com as pernas, mas tem algumas máquinas aí que orientam a fazer com ele entrando de cabeça. Isso aí depende do fabricante, né? Confirmar com a técnica de enfermagem se já está tudo no esquema. Então, o nome já diz, né? O preparo, né? Então, assim, quando o paciente chega com a gente no setor para fazer o exame, é importante que todo aquele contexto para a realização do exame já esteja pronto.
Não, o paciente chegou e a técnica de enfermagem ainda vai montar a bomba. Quanto menos tempo o paciente estiver no nosso setor e fazer o exame mais rápido com qualidade, é o melhor cenário. Ô, professor, Oi, posso fazer uma pergunta? pode, por favor. O contraste, né? Tem a quantidade certa que é para injetar no paciente. Quem determina a quantidade? Quem é que faz o cálculo? É o técnico ou um enfermeiro? Qual o seu nome? Franciele. Franciele, eu vou abordar isso nos próximos slides, Ah, tá show. Obrigada. tá bom? Aí, se persistir a dúvida, aí a gente reforça, tá bom? Tá show, obrigada. Ah, aí, execução do exame, né? Verificar o acesso venoso. Eu oriento todo o exame de anjo, a gente testar o acesso venoso com soro, que a gente ali vai fazer uma simulação da injeção do contraste, com o fluxo que a gente vai usar, que é um fluxo alto, né? Então, é interessante a gente fazer esse teste com soro, para que caso o acesso não esteja legal, ele vai fazer aquele extravasamento, só que vai ser com soro, não vai ser danoso para o paciente e nem para a instituição, né, de perder aquele contraste. Então, todo exame de anjo eu oriento a fazer um teste previamente com o soro, né? Normalmente 20 ml. Pensar as demais conexões. Isso também, pessoal, acontece muito em hospital. Paciente que vem de CTI com múltiplos acessos, igual que está na imagenzinha direita, às vezes o cateter ele tem duas fontes, né, que se unem. Então, se você fizer o contraste nessa via, é muito importante que você feche a outra, porque pode acontecer do contraste ele subir por esse outro cateter. Então, a gente vai perder a densidade, o exame não vai ficar legal. Então, é importante a gente fechar esses outros acessos no momento do exame. E esses pacientes graves normalmente estão com uma equipe médica, então é bom avisar também, ó, doutor, a gente vai precisar aqui fechar esses outros acessos para a gente não ter esse refluxo de contraste. Então, sempre conversando com os enfermeiros, com o médico que vem com o paciente, orientar a enfermagem sobre o melhor acesso para o uso da bomba injetora. A gente vai abordar isso também um pouco mais na frente. E atenção à fixação do gel. O que acontece, pessoal? O nosso conexor da bomba difusora, quando ele vai conectar nesse gel, tem uns que você gira, você prende, né? Tem aquela rosca. E tem uns que você só encaixa. Que eu vejo acontecer muito, como a enfermagem, e dependendo do local, tem muita rotatividade, o técnico de enfermagem, ele só encaixa, assim, ele não dá aquele aperto, né? Então, ele faz aquele encaixezinho. Quando a gente vai colocar um fluxo, que é um fluxo alto de 5, pode acontecer de ele não aguentar a pressão, pois não foi fixado corretamente, e fazer aquele extravasamento de contraste. Ele solta a pressão, né? E acaba causando um enorme transtorno, né? Porque a gente fica na dúvida se extravasou dentro do paciente, o que aconteceu, a gente irradiou o paciente e não saiu o exame. Então, assim, é muito importante vocês salientarem com o técnico essa conexão, né? Ele apertar bem ali a conexão da bomba com aquele gel. Essa curiosidade aqui também, eu vi que tem muito técnico que não tem esse conhecimento. Quanto cada gel aguenta de fluxo? Isso aqui peguei da Sociedade Paulista de Radiologia. Para o nosso caso aqui, o nosso gel mínimo é o 40, é o 20, que ele aguenta um fluxo até de 5. Então, o gel com 24 até 2 ml de fluxo, gel com 22 até 4 ml de fluxo, gel com de 20 até 5 e 18 até 7. Lógico, pessoal, que isso aqui tem um contexto, você tem que sempre estar conversando com a sua equipe. Se for um acesso difícil, mesmo que seja um gel com 20, vamos supor que o técnico de enfermagem pegou um gel com 20 aqui na região da mão do paciente. Não é aconselhável você colocar um fluxo de 5 numa veia da mão, né? Então, assim, é tudo uma conversa, né? Isso aqui é um padrão para a gente ter uma noção, mas vai depender da enfermagem. Ó, posso colocar 5? A enfermagem está segura? Vamos colocar 5. Sempre tem que ter essa conversa. Isso aqui não é uma coisa fixa. Ah, já com 20, então posso colocar 5 de qualquer forma. Não. A gente tem que sempre estar aquela conversa com a enfermagem, para a gente não ter risco de extravasamento. Eu mostrei para vocês, né, a bomba injetora ou bomba infusora, que a maioria dos serviços usa, né, já essa bomba de duas cabeças. O que são essas duas cabeças, pessoal? Uma tem um contraste, a outra tem um soro. A gente usa o soro no início e no final. A gente usa no início para fazer o teste
depois a gente injeta o contraste e a gente, no final, injeta mais soro para fazer a lavagem daquele equipo e também para ajudar a empurrar mais o contraste. A gente manter aquele fluxo contínuo do contraste até na região que a gente tem interesse. Eu coloquei aqui uma média que depende muito de serviço. A infusão de contraste a gente injeta 0,6 ml por quilo e com fluxo de 5. O soro normalmente a gente coloca 40 ml após o contraste, né, para dar aquela empurrada no contraste. Aqui, Franciele, você me perguntou, né? O cálculo que a gente faz é o seguinte: o volume de contraste é igual o delay do seu exame, que muitos casos é o comando de voz, respire fundo e prenda, e o tempo da aquisição, vezes o fluxo, a velocidade de fluxo. Aí eu fiz a simulação aqui. Se você vai fazer uma anjo, tem um delay de 2 segundos, tempo de aquisição de 7 segundos. 7 mais 2, 9. 9 vezes 5, que é o fluxo, 45 ml. Esse cálculo aqui é o que define a quantidade de contraste que a gente vai fazer no paciente. Lembrando, pessoal, que a prescrição de contraste é um ato médico. Quem define o volume de contraste é o médico do serviço. A gente não tem autonomia para definir, ó, eu quero que faça esse exame com tanto. A gente não tem essa autonomia. Porém, esse é a base que a gente usa. A realidade, pessoal, a maioria dos locais, o médico dá essa autonomia para a gente. Eles perguntam, vai fazer quanto de contraste nesse exame? Aí a gente faz esse cálculo. Esse cálculo, pessoal, é o seguinte, ele tem, como o exame de anjo é uma hélice muito rápida, a gente precisa de uma certa velocidade, um pitch alto. Se a gente fazer, por exemplo, nesse caso aqui dessa simulação, coloquei 45 ml de contraste. Se eu chegar e colocar, por exemplo, 100 ml de contraste, a bomba vai injetar esse contraste, vamos botar em 30 segundos. A bomba vai começar a injetar o contraste, você vai monitorar no local que chegou, você vai fazer o corte das imagens e a bomba ainda vai estar injetando lá. Então, assim, você já acabou o exame e a bomba ainda está injetando. Então, assim, não é interessante você colocar um valor muito alto de contraste. A bomba o exame vai ter sido feito e a bomba vai estar injetando. Então, vai ser um contraste que não vai ter utilidade nenhuma. Então, pode se basear por esse cálculo aqui que não tem erro. Delay mais o tempo de aquisição vezes o fluxo que você vai injetar. A execução do exame. O monitoramento que a gente faz, a gente tem que fazer na artéria pulmonar na maioria das máquinas. Se você trabalha numa máquina de 4 canais, de 2 canais, 16 canais, é melhor você monitorar ali na cava superior, né? Eu vou mostrar no próximo slide para vocês. Aqui, essa linha azul é mais ou menos aonde você vai marcar a sua imagem localizadora, né? Para você fazer aquele monitoramento da chegada do contraste. Um ponto que eu gostaria de frisar para vocês dessa localização, fica mais fácil para vocês observarem. Vocês reparem que tem no meio aqui aqui no mediastino, você vê o mais pretinho, né? Que é a traqueia, e ela se bifurca aqui, ó. Então, mais ou menos ali 1 a 2 centímetros abaixo dessa bifurcação, você coloca o seu monitoramento, que vai ficar ali na altura da artéria pulmonar. Igual nessa imagem abaixo aí. É interessante a gente ver a artéria pulmonar e a sua bifurcação, né? O exame, basicamente, é o topograma, o SMART, que é o monitoramento, né? A fase com contraste, que a gente tem que abranger toda a região do pulmão, né? E a densidade, nosso exame ouro tem que estar pelo menos com 350 de HU. Assim, abaixo disso, o exame já começa a não ficar muito padrão ouro. Então, assim, o ideal é que esteja essa densidade entre 350 HU. Aqui, pessoal, é esse monitoramento. Quis colocar para vocês, assim, todas as imagens do monitoramento para vocês meio que entenderem. Se vocês virarem para mim e falar, professor, eu trabalho numa máquina de 4 canais, eu trabalho numa máquina de 16 canais, de 2 canais. A gente sabe
que o ideal é pelo menos uma máquina de 16 canais para fazer esses exames. Mas nesse nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, tem de tudo, né? Pode ser que você já trabalhe numa máquina de 4 canais e o chefe do serviço fala, não, aqui a gente faz anjo. Então, a gente tem que fazer. A gente está ali para fazer exame, não tem jeito. Então, eu aconselho para vocês, se vocês trabalham numa máquina abaixo de 16 canais ou 16 canais, vocês podem disparar o, o contraste nessa imagem A. Quando ele chegar na cava superior, você já pode disparar o exame. Por quê? Como a máquina é mais lenta, você está fazendo um monitoramento aqui na altura da pulmonar. Quando chegar na cava superior, vocês reparam que quase um segundo e meio depois, a pulmonar já está com contraste na imagem B. Só o que acontece, como a máquina 16 ou menos, ela é mais lenta, até ela retornar aqui para cima, para começar a cortar, vai passar mais de um segundo. Então, quando ela chegar na altura da pulmonar, a pulmonar já vai estar com contraste. Então, a gente recomenda a disparar na imagem A, se você tiver uma máquina de 16 canais para baixo. Se você chegar a falar para mim, professor, trabalho numa máquina de 64, trabalho numa máquina de 128, 256, aí você já pode ter mais tranquilidade para disparar na imagem C, na imagem B, porque a máquina é muito rápida. Ela faz aquele monitoramento em um segundo, praticamente em 2 segundos ela já sobe e faz a aquisição de toda a estrutura. Então você pode disparar tranquilamente aí na imagem C, na imagem B, você pode monitorar na própria pulmonar. Pintou de contraste pulmonar, você dispara o exame, vai ficar excelente. E frisando, se você trabalha numa 16 canais para baixo, você pode disparar na A. Na hora que tiver o contraste na cava superior, você pode disparar. Mas o protocolo do exame, cada instituição tem o seu protocolo, cada instituição tem o seu coordenador, tem o seu médico responsável. A gente colocou aqui mais ou menos uma média, né? O guente não precisa estar angulado, a espessura de corte gira entre 6 a 1 milímetro, no intervalo 0,5, para ter aquela interpolação, né, para a gente melhorar na qualidade no MPR. FOV de 35, pitch de 1 a 2, a gente precisa de um pitch rápido, é um movimento de mesa rápido, que é uma anjo, a gente não pode perder a coluna de contraste. A gente usa a bomba injetora, esse exame tem que ser feito numa bomba injetora para ficar de qualidade satisfatória, né? O delay em média nessa máquina de 16 canais para baixo, ele demora mais ou menos uns 3 segundos da monitoração até ele subir para fazer a aquisição, ele demora mais ou menos uns 3 segundos. E a velocidade de injeção aí de 5 ml por segundo, né? Agora, pessoal, vou passar para vocês aqui o famoso pulo do gato, né? Assim, da minha experiência, eu acabei não falando para vocês, eu atuo na área desde 2008, digamos aí com uma certa intensidade, né? Já trabalhei praticamente com todas as marcas, com todas as máquinas de 256, máquina de 128, máquina de dupla energia. Então, assim, nesses anos de experiência, eu acabei querendo colocar nessa aula para vocês, né? O famoso pulo do gato, né? Qual seria esse pulo do gato? O que eu reparei em alguns casos, principalmente pacientes idosos, se você solicitar o comando de voz no momento da aquisição, pode acontecer uma interrupção transitória do sangue do contraste. E o que a gente faz para evitar isso? Quando você for disparar o contraste, quando você for disparar o contraste, você começa o monitoramento das imagens, você espera no máximo uns 3 segundos e você já solicita o paciente para prender a respiração. Não é ideal que você mande o paciente respirar bem fundo e prender, porque aí pode acontecer essa interrupção transitória. Então, qual o ideal? Você conversar com o paciente na mesa, falar, ó, eu vou pedir para a senhora respirar fundo, mas a senhora não precisa encher muito o peito de ar. A senhora respira suavemente, um pouco e prenda. Não respira muito fundo e não muito bruscamente, porque acontece, pessoal, de você programar o exame, disparar no momento correto, quando você chega na artéria pulmonar não tem contraste nenhum, que é esse caso da interrupção transitória. Então, é importante essa orientação ao paciente. A senhora vai respirar suavemente. Quando eu der o comando, a senhora vai respirar suavemente e vai prender a respiração. A gente vai evitar essa interrupção transitória. Outro conselho que eu dou, a gente colocar duas hélices.
É igual eu falei para vocês, eu não sei qual a máquina que você vai trabalhar. Vamos supor que você trabalhe numa máquina de 4 canais ou de 16 canais. Eu oriento vocês a colocar duas hélices. O que que seria essas duas hélices? Você vai fazer uma aquisição descendo e quando terminar a região pulmonar, vai ser outra hélice subindo. Isso é o melhor cenário? Não, pessoal. Mas para garantir que você vai fazer um exame de qualidade, ou às vezes você está ali nervoso, tá com essa, não tem muita experiência, eu oriento a fazer essas duas hélices, porque às vezes você pode, no nervosismo, disparar um pouco antes, você vai fazer essa. Quando você estiver fazendo a primeira hélice, você já vai já aparece a imagem na tela. Se você vê que a pulmonar já está cheia de contraste, você interrompe, você não deixa ele fazer a segunda hélice. Caso você fez a primeira hélice, viu que a artéria pulmonar está sem contraste, você permite que a segunda hélice faça o retorno ali e provavelmente nessa segunda hélice você vai pegar o contraste. Então, isso seria uma dica, um pulo do gato que eu daria para vocês, né? Marque o exame com duas hélices, uma descendo e uma subindo. Outro pulo do gato. Anjo precisa de fluxo alto. E na região da mão aqui não fica legal o acesso, pessoal. Frise com a enfermagem, passe para o médico. Se a enfermagem quiser que faça na mão, novamente vou frisar com vocês. Eu não sei o cenário que vocês vão trabalhar. Vocês podem trabalhar num hospital público, que tem a máquina de 4 canais, o paciente não tem acesso, é só na mão mesmo. A gente está na máquina para fazer exame, a gente não pode negar exame, mas é bom vocês deixar frisado com o médico do serviço, com a enfermeira, esses casos. Se é ideal que faça na mão? Não, mas se esse cenário ocorrer esse cenário e só tiver essa opção, você reduz o fluxo e comunica ao médico, ó, doutor, eles me liberaram só acesso na mão, orientei que aqui não fica bom, mas é o que dá para fazer. Aí vocês reduzem o fluxo e faz no que der. Mas com a chefia ciente, o médico responsável ciente, todo mundo ciente. A gente não está no serviço para ficar negando o exame, eu não vou fazer o exame. Não, a gente faz, mas a gente deixa salientado que não vai ficar padrão ouro o exame. Outro pulo do gato que eu daria para vocês, né, o acesso no braço direito. O ideal é que o acesso venoso esteja no braço direito do paciente. Por quê? Vou passar aqui o próximo slide. Se você pegar o acesso do lado esquerdo, olha como a gente tem um grande artefato do contraste vindo pelo lado esquerdo. O lado esquerdo, ele acaba o percurso sendo mais longo do contraste. E o que que acontece? A gente acaba tendo, em alguns pacientes, um refluxo venoso, principalmente pacientes idosos. Gente, igual nessa primeira imagem que eu mostrei para vocês, o lado esquerdo ele é mais propício a ter esse refluxo venoso e esse artefato. Então, o nosso cenário ideal é no braço direito, na região da fossa cubital e com fluxo alto, um Gelco 18. Esse é o nosso exame ouro, padrão ouro. Frisando novamente, pessoal, se o cenário for do lado esquerdo e na mão e o paciente grave de CTI não tem como, a gente não está ali para ficar negando exame. Só vocês tenham um respaldo de uma coordenação do médico explicando, ó, eu falei com a enfermeira, falei com o médico do setor, não está o cenário ideal. A gente vai fazer o exame, mas não é o padrão ouro, tá? Aqui mais uma ilustração, né? Isso aí é até um exame de RM. Aqui foi pegado acesso no braço, né, que mostra êxtase venosa do meio de contraste na veia subclaviana esquerda. Tá vendo a setinha mostrando? Ó? Ele injetou o contraste do lado esquerdo, em vez de ele ir para a região do coração, ele acabou subindo pela veia. Então, a gente perde o contraste nesse refluxo, além do caminho ser mais longo e gerar artefato. Então, lado esquerdo, evitar o lado esquerdo para fazer contraste em anjo. Se o exame for um exame simples de contraste, um exame de crânio sem ser anjo, um exame de crânio com contraste, pode ser do lado esquerdo, não tem esse problema não, mas em anjo é o ideal que pegue do lado direito, tá, pessoal? Aí depois aqui esse paciente ele repetiu o exame do lado direito, olha a diferença que o exame ficou, como é que ficou um exame bonito, contraste bem denso. E praticamente foi outro exame, né? Bem bacana. Aqui é uma demonstração do cenário ideal, né? A gente vê aí a pulmonar cheia de contraste
Aí uma demonstração de um trombo, ó. Essa área mais pretinha, tá vendo? Tá tudo branquinho, com a densidade alta, e aqui fica essas imagens mais escurinhas, né? Uma área mais hipodensa, né? Isso aí são os trombos. Isso aí é um padrão ouro de exame, pessoal. Tá vendo? A aorta não tá com contraste, a gente só tá com contraste na pulmonar, e é um exame diagnóstico, né? Ficou bem feito, tá aí a demonstração dos trombos, né? Agora eu vou falar um pouquinho da reconstrução, né? Quando a gente faz exame de artéria pulmonar, a gente faz a reconstrução dedicada, a gente faz um coronal oblíquo para o lado esquerdo, para evidenciar aqui, né, a artéria pulmonar esquerda. Aqui na imagem direita a gente vê como fica a reconstrução, a gente vê bem o tronco ali, né, da pulmonar esquerda, e depois faz uma reconstrução para o lado direito, tá vendo? A gente abre bem aqui a artéria pulmonar, né? O sagital oblíquo, a gente não faz aquele sagital correto, né? A gente dá aquela obliquada para pegar bem a anatomia da artéria pulmonar. A gente pode fazer já condições MIP também. Nesse caso aí, a gente está fazendo um coronal e um sagital. Lembrando, pessoal, que cada serviço define a sua reconstrução. Aqui a gente está colocando numa maneira geral, tá? Serviços que podem falar, não, eu só quero que faça sagital ou coronal. Acabou. Tem serviço que pode falar, eu quero que faça MIP, eu quero que faça 3D, isso vai depender do serviço. Aí aqui um MIP 3D, né? Mas fica bonito, né? A gente consegue ver bem a árvore ali pulmonar, né? E aqui é um 3D de volume render, né? Aí, pessoal, separei algumas imagens que demonstram bem, né? Esse êmbolo aí obstruindo a pulmonar, né? Aqui a gente observa bem nessa setinha aí o trombo, né? Na artéria pulmonar direita. Reparem, pessoal, que a área que não tem a patologia, ela fica bem branquinha. Quando chega na parte do êmbolo, que o êmbolo ele não absorve o contraste, ele fica preto. Aparece a imagem que realmente ele é. O contraste chega nessa região e ele não interage com o êmbolo. Então, você vê o campo tudo hiperdenso, né? Que é essa imagem mais branca, e quando chega no êmbolo fica preto. Tá vendo? Nessa imagenzinha aí, ó, à direita. O normal é que isso tudo está repleto de contraste, só que fica preto. Então, isso é o êmbolo, né? Ele não tem essa interação com contraste. Tá vendo aqui uma imagem com zoom melhor, né? O correto era estar todo branquinho. Todo o vaso todo branquinho até o final. Você vê que tem essa interrupção desse branquinho, né? Essa imagem hiperdensa, né? Fica hipodenso. Então, a gente já consegue identificar que tem um trombo aí nessa região. Mais imagem, né? Isso aí é um paciente que tem um trombo bem significativo, né? Uma imagem bem grande aí na principal, né? Na artéria pulmonar, você vê que ele se divide, né? Ele fez a dobra ali e pegou na direita e na esquerda. Uma imagem bem fácil de identificar, né? Aqui mais imagens, ó, de trombo dos dois lados. A gente vê que o contraste não tem aquela continuidade, ele acaba tendo essa interrupção pelo trombo, né? Que mais trombo. Geralmente, pessoal, o êmbolo ele fica mais na parte inferior. Vamos dizer aí que 80% dos casos ele acaba se alojando nos segmentos inferiores da pulmonar. Acontece nos superiores também, nos ramos superiores, mas a maioria nos inferiores. Que mais imagens ó, de trombo. Quis passar para vocês se ambientar, né? Quando vocês estiverem no serviço, vocês saberem identificar um trombo, né? Porque dependendo do local que vocês vão trabalhar, tem local que às vezes não tem médico, quem acompanha o contraste é o médico da emergência. Então, isso seria interessante vocês terem essa noção que isso é um resultado crítico, né? Então, vocês estão ali, às vezes vai fazer exame de tórax como um contraste. Você vê aquela imagem ali do trombo, vocês vão lembrar, pô, o professor Vinícius falou isso na aula, caramba, isso aqui é um trombo. Aí vocês, lógico que vocês não vão dar um diagnóstico para o paciente, mas vocês podem ligar um alerta para o médico, ligar, doutor, não, tem como o senhor dar uma olhadinha nesse tórax? O paciente está com muita falta de ar. Acaba que entra esse nosso diferencial, né? Vocês sabendo identificar, ainda mais casos de emergências, casos de pânico, que
pode gerar até mesmo a morte do paciente. É importante que a gente tenha esse conhecimento de visualizar essas imagens, que a gente vai estar salvando vidas, né? E acontece muito, pessoal, assim, não é todo serviço que tem aquele radiologista do lado acompanhando. Então, eu digo para vocês, que nesses 15 anos aí que eu estou na área, a gente salva bastante vidas, assim, a gente sabendo identificar um exame, ainda mais em caso de uma apendicite, um TEP, uma dissecção, acaba aqui sendo um grande diferencial e a gente salva vidas. Literalmente, tem casos que o laudo são 5 dias úteis. Imagina esse paciente indo fazer um tórax com contraste e ele vai esperar 5 dias úteis para pegar o resultado. Você já observando essa patologia, você já aciona o radiologista, o radiologista libera o laudo, esse paciente já vai para emergência. Então, assim, vocês vão ajudar a salvar vidas. Aqui mais uma imagem. Esse exame aqui pode ter sido um tórax com contraste que identificou esse trombo, né? Acontece no exame com contraste de tórax a gente observar esse êmbolo aí obstruindo, né? Esse aqui também é um êmbolo bem robusto, né? Tem mais imagens, trombo bilateral nesse caso, né? Bem maciço. Aqui nos segmentos inferiores, né? A gente observa que a gente vê tudo branquinho, naquele meio aquele pontinho mais hipodenso, né? Tem aquele trombinho ali nos segmentos inferiores. Aqui mais imagens, ó. Digamos que é simples, né? Você correto e tá tudo branquinho, tem a região que está mais escura, tem aquele trombinho ali, né? Lógico que tem que associar com a história clínica do paciente, a indicação. E o que ajuda também a identificar o trombo é que quando o trombo ele obstrui aquele vaso, a região posterior àquela área acaba infartando. Então, na imagem de parênquima, a gente acaba conseguindo observar aquela região mais hiperdensa ali, naquela região de infarto. Então, a janela de parênquima, a gente avaliar o próprio pulmão ajuda a avaliar o TEP, né? Que a gente vai ver aquela região de infarto, injetou o contraste, viu que está hipodenso, aquela região está com êmbolo, então a gente já vai identificar que tem um êmbolo ali que obstruiu aquele segmento e acabou infartando aquela área ali. Tem mais um caso, né? Numa projeção coronal de trombo, né? Aí do lado direito. Mais imagens no plano coronal, né? Aquele plano anterior, que divide o corpo em anterior e posterior. Mais imagens. Depois que a gente aprende, pessoal, a identificar, acaba sendo um vício, né? Praticamente todo exame de contraste que você faz, você quer ficar olhando para ver se tem a patologia, acaba que fica um vício, né? Você quer meio que dar aquele laudo, você quer saber o que que tem na estrutura, como o paciente está. É bem, bem interessante. Por isso que eu quis colocar bastante imagens para vocês meio que se habituar, né? A conseguir ver ali se tem aquele êmbolo na pulmonar, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Foi um prazer estar com vocês. Agradecer a presença de todos nesse sabadão aí. Sabadão aí tá chuvoso, né? Esse friozinho. Queria agradecer muito aí a presença de vocês, agradecer aí o curso CENIB, o professor Antônio Brasil, Flávio Brasil, por essa oportunidade. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém quer levantar alguma questão?